Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas e também pela TV, Claro, Net TV, pelos canais 190 e 690. Eu sempre lembro as maneiras de você acessar, porque é muito fácil estar com o Canal do Boi. Você pode estar, por exemplo, através do nosso portal, sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícia, informação, programação ao vivo, boas oportunidades de negócios, você só vê aqui, é o Canal do Boi, é o SBA1. Também através do Facebook, a página do Canal do Boi e todas as páginas que estão mostrando nesse momento o Agricultura BR. Estou vendo agora que está chegando a 20 páginas nesse momento que estão mostrando o nosso programa. Então, quem é do agronegócio, acompanha o Agricultura BR. Você também está nos acompanhando a partir de agora em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição e lá no Paraguai, aqui no Brasil também a TV por assinatura Neo TV. Falei de todo mundo, então começamos agora essa edição do Agricultura BR, porque eu começo logo falando a respeito de boi. E olha só, gado pronto, tá difícil, não tem disponível e essa situação fez com que a indústria, isso já estamos falando desde segunda-feira, começasse a apresentar disputas por lotes de animais prontos. Isso fez com que o valor da arroba melhorasse e ao melhorar o valor dessa arroba, tivemos aí as escalas melhorando também da indústria frigorífica. De acordo com as informações que nos chegam de algumas empresas de consultoria lá do estado de São Paulo, no mercado paulista, a escala de abate que estava abaixo de 3 dias, ficando ali na casa de 2,8 dias, agora chega a 3,88 dias, quase 4 dias de escalas de abate. Mas por que isso acontece, meus amigos? Vou falar alguns preços agora aqui, que eu estou lembrando aqui de prática de valor de arroba de boi gordo em São Paulo. A São Paulo é sempre importante porque dá uma referência nacional. Você veja só, nós temos valores médios de acordo com a apuração e com vários pecuaristas que entram em contato conosco, entre R$ 280 arroba até R$ 285 arroba. De acordo com a Scott Consultoria, tivemos valores nesta última quarta-feira em R$ 282 arroba para o boi gordo pronto. E ainda há registros, e aí os grupos aqui não param de falar desse assunto durante o dia todo, de um lote de pouco mais de 100 animais que foi negociado na região de Ribeirão Preto nesta última quarta-feira a R$ 295 o valor da arroba. É claro que isso é aquilo que sai, né? Foge da curva, é uma questão clara, mas já mostra que a indústria fica mais disposta a fazer pagamentos pelo arroba do boi gordo, já que não tem produto disponível e nem mesmo ali uma situação de expectativa de melhora nessa oferta. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o mercado futuro no Brasil, o mercado futuro do boi gordo. Você acompanha comigo, já está aparecendo na tela. E olha só, o boi gordo segue a sua movimentação de alta. Posição de janeiro para o boi gordo, meus amigos. Janeiro vindo neste momento a R$ 289,60 arroba do gado gordo. Temos aí um aumento, uma alta de 0,24% no mais curto prazo, é o que a Agricultura BR mostra para você nesta abertura de Agricultura BR. Olha só, posição de fevereiro, R$ 289,65 é o valor que destacamos agora nessa posição de fevereiro, uma alta um pouco mais expressiva, 1,21% de alta para a arroba do boi gordo. Já a posição de março, vindo com R$ 280,75 arroba, é quando deve ter uma melhora aí na oferta em relação ao gado pronto e vindo com R$ 280,75, valor aí com alta de 1,43%. Já a posição de abril, R$ 276,80, elevação de 1,39%, portanto, temos um momento aqui muito interessante em relação a boi gordo, agora vindo com queda, de acordo com os dados que estão sendo apresentados neste momento lá na B3, vindo com uma ligeira queda neste momento, os valores negociados na posição de abril, depois a gente dá uma conferida, mas é isso que nós temos mesmo, boi gordo no mais curto prazo, subindo lá na B3, mercado futuro do boi, assim como o mercado físico, não há disposição de animais prontos.
E as chuvas que atingiram as lavouras de soja no estado do Paraná entre dezembro e o começo deste mês de janeiro trouxeram bons resultados e recuperação para a oleaginosa. É isso que nos trouxe o relatório do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, e é o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. O Paraná espera colher 20,3 milhões de toneladas de soja nessa safra 2020-2021. E se o tempo colaborar, esta estimativa deve se confirmar. Segundo o DERAL, mais de 80% das lavouras paranaenses estão em boas condições. Eu conversei com Marcelo Garrido, ele é técnico do DERAL, sobre a situação da soja aqui no Paraná. Acompanhe. Bom, o último levantamento de plantio e colheita divulgado pelo Departamento de Economia Rural aponta que tivemos uma melhora nas condições de lavoura no estado do Paraná com relação à cultura da soja, né? Hoje a situação é que mais ou menos 82% das lavouras estão em condições boas, 15% ali em condições medianas e somente 3% em condições consideradas ruins, né? Depois de um período de plantio e um início de ciclo preocupante por causa da seca, por causa da falta de umidade, né? As chuvas ocorridas aí entre o final do mês de dezembro e início de janeiro trouxeram condições de uma melhora para essas lavouras, né? Para essa cultura, no caso da soja, né? E isso vem trazendo um alento para o produtor e um bom ânimo, né? A torcida é que essas condições aí climáticas continuem para que se possa confirmar realmente aí essa estimativa de 20,3, 20,4 milhões de toneladas a serem colhidas no final da safra. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E como ocorre tradicionalmente nas manhãs de quintas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu relatório de vendas e exportações, trazendo as vendas na semana encerrado no último dia 7 de janeiro. E o total de vendas chegou a 1.496.000 toneladas de soja norte-americana, com um cancelamento de 586.000 toneladas, o que deu um saldo aí de cerca de 906.000 toneladas, é o que nos mostra o relatório, e eu trago aqui os números. 908.003 toneladas foi o saldo de vendas, aqui já descontado os cancelamentos, portanto, abaixo de 1 milhão de toneladas de saldo. A safra norte-americana, até o dia 7 de janeiro, vendeu total 55.670.000 toneladas, e como eu disse, nesta semana, com o relatório de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura norte-americano subiu a meta de exportação, que agora é de 60.690.000 toneladas. Mesmo assim, os Estados Unidos se aproximam de bater essa meta, restam apenas aí 5 milhões de toneladas para se chegar à nova meta, que subiu cerca de 1 milhão de toneladas no último relatório de oferta e demanda apresentado nesta semana. Sigo falando de soja lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Hoje, mais cedo, nós tínhamos os negócios próximos à estabilidade, mas com viés de alta. Esse viés de alta vai se confirmando. Você tem aqui soja subindo de novo, sobe pouco, mas sobe sim. Você vê aqui a posição de março a $14,90 mais 4 por bushel. Temos ainda a posição de maio, $14,800 mais 2. Posição de julho, $13,93 o bushel, também se aproximando de $14. E agosto, a $13,43 mais 6 por bushel. É a Agricultura BR trazendo para você os números com soja na Bolsa de Chicago.
Sigo falando de soja, mas agora eu falo dos números oficiais da China. E a China, de acordo com o Departamento de Alfândegas do país, teve uma elevação de 13% nas aquisições, nas importações de soja no ano de 2020, quando comparado ao ano de 2019. Com isso, os chineses totalizaram mais de 100 milhões de toneladas no último ano. Você confere comigo agora os dados em relação à China. Aqui a Administração Geral de Alfândegas, em 2019, de acordo com eles, eles importaram 88 milhões 510 mil toneladas, sobe 13%, de acordo com o site oficial do governo da China, vindo para 100 milhões 330 mil toneladas na safra 2020, ou no ano de 2020, melhor dizendo, já que os chineses são compradores, são importadores, fizeram aí fortes aquisições durante o ano de 2020, o que mostra também uma recuperação mais clara dos estoques de soja, e esse estoque de soja se recupera porque está voltando o rebanho suíno da China. Então, é sempre um alerta importante, uma coisa está sempre muito ligada à outra. Dando sequência, eu falo sobre dólar comercial agora no Brasil. Nós temos aqui a moeda norte-americana, R$ 5,24, mais 4, queda de 1,25%. Eu sei que você está querendo saber o motivo da queda mais forte do dólar hoje, e quem responde sobre esse recuo é Walter Pulga Júnior. Dólar caindo, Pulga nesse momento caindo bem, né? Quase 1,3%, já chegou a cair um pouco mais que isso no dia de hoje. Como é que o mercado está se comportando? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar já abriu negociações em queda por volta das 9 horas da manhã, 9 horas e 5 minutos. Chegou até a esboçar uma reação, viu? Chegou a passar de R$ 5,30, mas agora o dólar cai 1,17%, praticamente 1,18%, e já opera abaixo de R$ 5,25. Neste momento, R$ 5,24 mais 71. Agora, o que ocorre no mercado internacional é que há uma expectativa sobre um anúncio que pode ser feito daqui a pouco pelo grupo, né, do presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, né, de um anúncio de um pacote fiscal e, pelo jeito, muitos estímulos viriam aí, né? Bom, o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, o Vaney Nagin, diz que o fluxo cambial segue positivo e mais, há uma ajuda aí do baixo volume de negócios, expectativa sobre esse novo pacote fiscal lá nos Estados Unidos. Bom, o que acontece também é que o mercado de câmbio está corrigindo, viu, Fabiano, parte do exagero que nós tivemos na semana passada, quando o dólar recentemente chegou aí a passar de R$ 5,50. Então, há agora vamos dizer assim, uma acomodação no mercado. Depois de bater 5,51, agora o mercado se ajusta a valores mais baixos. Mas há muita expectativa sobre o que o novo governo dos Estados Unidos, toma posse agora no dia 20, vai anunciar, né, o seu pacote de incentivos e, mais do que isso, né, a sua programação fiscal, gastos do governo lá. Enquanto isso, o nosso índice Bovespa sobe, volta aos 122 mil pontos, há dados positivos no mercado chinês, expectativas desse pacote que será anunciado por Joe Biden nos Estados Unidos, enquanto o dólar recua. Bom, resumindo, hoje nós teremos ainda à tarde o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, que está marcado aí para o horário de Brasília às 14 horas e 30 minutos, depois de diversos representantes, membros da autoridade monetária mitigarem aí especulações sobre a posição do Banco Central dos Estados Unidos, que reduziria a compra de ativos para a expansão da base monetária, ou seja, o Banco Central não vai comprar mais ativos na mesma quantidade que se imaginava anteriormente. Enquanto isso, o que ocorre com o mercado de bolsa é um movimento de acomodação um pouquinho mais alto, mas nada que mudasse o patamar que nós temos visto recentemente. É verde na tela, há altas nas bolsas da Europa, nos Estados Unidos também, mas o fato é que não há nenhum motivo para uma grande alta no mercado de bolsa em todo o mundo hoje. No Brasil a mesma coisa, volta aos 122 mil pontos, mas é bom esperar que nada muito diferente vai ocorrer, além desses números que nós estamos vendo agora, salvo alguma grande surpresa. É esperar para acontecer. É com você.
Tá certo, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco a gente se fala novamente aqui no Agricultura BR. Quero mostrar como é que vem os valores para a soja. Você vê aqui os valores neste momento, né? O valor de referência para entrega em janeiro. Mais uma vez, ninguém tem soja para entregar. De qualquer maneira, valor de referência nos portos de Santos e Paranaguá, R$ 170 a saca de 60 quilos. Aqui, de acordo com meus amigos da Granos Corretora. Olha, ainda hoje nós devemos conversar ou pela internet ou pelo telefone com o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz. Ele vai se posicionar em relação à questão ligada ao presidente da França, Macron, e vai trazer uma postura muito interessante. Aqui a gente tem visto que há uma tentativa na Europa de tentar se elevar subsídios para os produtores daquele país. Vamos ver se a gente consegue falar com o Bartolomeu Braz ainda. O Bartolomeu está na fazenda, então o contato fica um pouco mais difícil, mas daqui a pouco a gente deve conseguir falar com o presidente da ProSoja Brasil. Mas a seguir, nós vamos falar sobre milho, nós vamos falar sobre os efeitos do preço do milho sobre o complexo carnes e ainda por que os fundamentos mostram, e aí muita gente vai ficar chateado comigo, mas os fundamentos mostram que o milho tende a subir. Daqui a pouco no Agricultura BR. E nesta semana, o presidente da França falou uma tremenda bobagem, falou do Brasil, falou da questão da Amazônia e da produção brasileira de soja. Olha, se tem uma questão que nós temos visto nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos na Europa, e aí falando de carne, falando também de produção de grãos, é que sempre se tentam ter uma proteção mais alta ainda com aqueles produtores europeus e se aumentar alguns tipos de subsídio que existem naqueles países. Para falar especificamente do que falou o presidente Macron e trazer uma resposta para aquela frase que ele utilizou no Twitter, nós convidamos aqui o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz. Está na fazenda porque o pessoal trabalha muito sério, ele está na fazenda agora, está fazendo acompanhamento de safra. Bartolomeu Braz está aqui conosco ao vivo. Bartolomeu, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você, seja bem-vindo. E essa frase do presidente da França irrita muito o produtor rural, irrita muito quem trabalha aqui com a soja, que trabalha com o agronegócio brasileiro. Bartolomeu, boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, é uma frase que, na verdade, o presidente da França, o Macron, ele quer aparecer, sempre quando ele tem dificuldade de popularidade ali na Europa, na França, que ele precisa de momentos políticos, ele investe aqui no Brasil. O Brasil hoje é a vitrine mundial aí da produção sustentável, uma produção que tem respeito aqui ao meio ambiente, respeito às leis brasileiras, respeito às reservas legais, respeito aos parques, respeito às APPs. Então, quando ele quer aparecer, tipo Greta, ele é uma Greta, aí no lado masculino, nem sei. Mas assim, ele foi muito mal, ele é um fake news, né? Ele não conhece a realidade da produção brasileira, ele mente muito, as informações que ele passou é errônea. A produção de soja no bioma Amazônia é uma produção altamente sustentável, um pouco mais de 1,5% do bioma Amazonas é usado com plantação de soja, e são em áreas, né, de integração lavoura e pecuária, não é em área de desmatamento. Então, é uma infelicidade daquele líder lá da França, não sei se é líder ou está querendo manter na liderança, mas enfim, é uma infelicidade, trouxe para nós aí um aborrecimento aos nossos produtores, que preservam o meio ambiente, que fazem a coisa certa, que têm a sustentabilidade enraizada na sua propriedade e na sua produção, e fizeram e falaram dessa forma. Então, a ProSoja Brasil já pronunciou nos meios de comunicação aqui do Brasil, da Europa também, de todas as partes do mundo, mostrando que eles estão mentindo, né? Estão usando isso aí para politicagem, é um politiqueiro e um mentiroso. Então, essa informação ela não abala nem o mercado brasileiro, ela não abala o sistema aí de comercialização mundo. A França não é nada no mundo hoje. Se nós largar de comprar aqueles carros ruins que eles têm aqui, tirar esses Carrefour daqui, ia trazer muito impacto aos franceses do que o que eles estão impondo a nós. Então, infelizmente, ele cometeu aí um crime, né? Um crime que tem que ser punido também. Nós não podemos deixar
essas pessoas vir de fora, falar mal do Brasil e a gente depois gastar muito aqui. E a ProSoja Brasil tem um trabalho de mídia internacional, mídia nacional. Nós estamos em todos os consulados que o Brasil vende os seus produtos, levando ali materiais científicos feitos pela Embrapa Territorial, pelo nosso doutor Evaristo, enfim, com dados científicos mostrando o que é a realidade da produção brasileira. E não essas informações que são passadas aí por ONGs que têm outros interesses e algumas mídias que buscam ganhar dinheiro em cima da produção brasileira. Então, foi um erro muito grande, até porque a França está buscando um meio, nesse ponto, de continuar o subsídio àqueles produtores. Os produtores lá se tornaram uns amebas, eles não conseguem mais sobreviver. Infelizmente, coitados. O governo deu tanto subsídio, não tem competitividade, baixa tecnologia naquele país. Eu conheço o sistema de produção de soja lá, os produtores são subsidiados, ganham milhares de euros para plantar soja e uma soja que não tem ineficiência. Então, quando ele fala isso, ele vai demorar mais tempo para produzir essas 2 milhões e poucas de toneladas do complexo soja que nós mandamos para cá, do que a África, daqui a 30, 40 anos ou mais. Então, ele mentiu também quanto à produção local, ele não consegue fazer, até porque não tem espaço físico, geográfico, para manter uma cultura de soja da forma que eles produzem. Então, é um fake news, está tentando buscar aí uma forma de continuar esse subsídio. O Brasil, sim, deveria entrar na OMC contra esses subsídios, que é uma vergonha aí, e tem feito aí cada vez esses produtores vender mais dos seus governos. Enquanto o Brasil se tornou o protagonista mundial, está tornando, nós está vendo daqui, de produção tem dado show mundo afora, feito que essa produção seja a primeira a ser comercializada no mundo por fatores como teor alto de óleo, teor alto de proteína na nossa soja, principalmente a cerrado. Essa cultura, essa soja, essa proteína chega com muito mais qualidade aos nossos consumidores e, além de tudo, a soja mais sustentável ambiental do mundo. Nós sabemos porque conhecemos todo o sistema de produção. Então, não venha com falácia aqui, nós estamos prontos para responder esse tipo de mentira que foi colocado. Bartolomeu, só para encerrar, eu sei que está chovendo aí, o sinal está ficando mais prejudicado. A possibilidade do Brasil acionar a França na Organização Mundial do Comércio, ainda que não tenha tido uma atitude do governo da França, né? Aquela questão da falácia que você acabou de citar, é uma falácia, não tem nenhuma decisão, não tem nenhum ponto governamental da França, mas é algo que denigre a imagem do produto brasileiro e também do próprio país, que fica o tempo todo, né? E é uma questão que sempre acontece, sendo testado em relação à sua produção. Isso é possível? Olha, a gente está buscando aí juridicamente, né, junto com as relações exteriores, aí, com o Ministério das Relações Exteriores, um meio de calar isso, de acabar com isso, de fazer com que a gente empenhe bastante para responder essas mentiras. Então, a gente está buscando uma alternativa jurídica mesmo pela OMC ou outros organismos para que a gente possa regular esse tipo de coisa. Isso é a maior dificuldade que a gente encontra quando se fala em fake news, é uma informação dessa, vindo num presidente como a França, um país que tem uma história bacana, agora com essas voz que não tem qualidade e não tem compromisso mundial. Nós estamos buscando, sim, uma alternativa de resolver isso de forma, respondendo, precisa de atrair esse pessoal, ouço deles para eles aprenderem. Obrigado pela participação, um grande abraço a você. No finalzinho a gente quase perdeu o sinal, Bartolomeu estava participando conosco. Obrigado pela participação, Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja Brasil, falando e respondendo esse
ponto que foi colocado pelo presidente da França, Macron, que realmente irrita todo mundo. Olha, a questão de subsídio lá na França e em muitos países europeus, elas ocorrem historicamente desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. E esses subsídios apenas aumentaram nos últimos anos e parece que estão tentando ampliar também. Eu andei olhando o que tem sido publicado na imprensa francesa e por lá nada mudou, esses subsídios continuam e o ponto de vista aqui do presidente da ProSoja, Bartolomeu, fica muito claro, é preciso defender o produto brasileiro e o próprio país desse tipo de, vou colocar dessa forma, achincalho, uma tentativa de denegrir a imagem do país. Dando sequência, vou falar de algo que preocupa muito o produtor rural, especialmente o pecuarista brasileiro, lá no Mato Grosso, na situação que está, um frigorífico por lá está devendo funcionários, sem pagar fornecedores, pecuaristas, é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. O frigorífico Redentor, planta localizada às margens da BR-163 em Guarantã do Norte, extremo norte de Mato Grosso, próximo do estado do Pará, no ano de 2019 e 2020 teve diversas paralisações por falta de pagamento aos funcionários de diversos setores da indústria. Em dezembro de 2019, a empresa parou de funcionar e não explicou aos colaboradores o motivo. No ano de 2020, teve diversos acordos homologados na Justiça do Trabalho que não foram cumpridos. No final do ano, a empresa deixou de pagar um grupo de pecuaristas que venderam o boi gordo para o abate. Já no início de 2021, nossa equipe esteve no local da planta e conversou com os credores. Depois de inúmeras promessas de pagamento e diversos acordos não cumpridos há mais de um ano, um grupo de 14 pecuaristas resolveram acampar na portaria do frigorífico há mais de 20 dias, onde passaram Natal e Ano Novo. E só saem daqui após o pagamento. Olha, o meu problema aqui foi o seguinte, ele matando bem, sempre matando boi nosso, e de todos os pecuaristas que estão aqui presentes, todos os dias garante que paga, todo dia uma história, tanto o Paulo Bill como o Lenilson, que é o gerente geral, e nós vivemos enganados todos os dias aqui por essa empresa que está aqui presente. E nós não vamos deixar sair a carne daqui enquanto eles não pagar para todos que estão aqui presentes. O pecuarista Cláudio Scipione precisa receber para comprar insumos para a safrinha do milho. Nós entregamos 205 animais para abate no dia 10 de novembro e para receber no dia 12, tá? Nós recebemos só R$300 mil, temos R$900 mil na mão desse frigorífico. Todo dia é uma promessa, tá? Nós sabemos que tem colegas aqui atrás da gente que está para receber há 14 meses, manifestando aqui há mais de 25 dias, tá? E nós estamos aqui para honrá-los também e queremos receber o nosso dinheiro. Nós estamos tentando pagar o adubo para plantar o milho na safrinha com esse dinheiro e não temos condição de pagar o adubo porque o dinheiro está preso aqui dentro. Meu caso foi boi gordo que eu trouxe para aqui, inclusive até com a própria carreta, nem frete recebeu, certo? E eu estou com quase 60 dias aqui também sem receber. E o Lenilson, gerente, fica só de promessa, todo dia vai pagar, e nunca me pagou. E eu tenho R$246 mil, há 60 dias quase completando. E eu, por incrível que pareça, atrasei uns 18 funcionários de 13º, não consegui pagar, paguei o salário. E pedi para eles que eu vou pagar agora até final de janeiro, com fé em Deus, na hora que ver que eu recebo meu dinheiro. Porque meu dinheiro é suado e trabalhado. Eu conversei com um dos diretores do frigorífico por telefone e me falou que na semana passada foi acertada uma parte da dívida com os pecuaristas e nesta semana finaliza o acerto pagando a última parcela. É um cenário de total absurdo, né? Um sistema de funcionamento da indústria frigorífica que ocorre há décadas no Brasil, no qual o capital de giro da indústria é o boi do pecuarista. Isso é histórico no Brasil e algumas, como você acabou de ver, estão fazendo uso dessa situação até os dias de hoje. Mudo de assunto agora, porque eu falo de milho, tem a ver com pecuária, então pecuarista brasileiro aí fica de olho, você que produz soja e milho também, porque olha só, tendência de alta para milho, já temos milho com valores
bem elevados, eu vou mostrar alguns gráficos agora, e já aquela coisa que falávamos em dezembro, que talvez milho chegasse a 90, R$ 95 a saca, talvez chegue mesmo. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios aqui do Canal do Boi, meu colega, meu amigo. João Pedro, essa coisa desse milho bem mais alto, com essa margem também muito grande, é algo que desequilibra mercado aparentemente. Não é bom não só para o complexo carnes, mas talvez não seja tão bom também até mesmo para a cadeia produtiva do milho. Boa tarde, seja bem-vindo. Qual que é o seu entendimento? Boa tarde. A grande questão é o seguinte, o Brasil aumentou muito as exportações, o Brasil não tinha participação no mercado internacional de forma significativa, aumentou, nós somos o segundo maior exportador. O câmbio ajudou a melhorar a rentabilidade, melhoramos um pouquinho a infraestrutura em termos de transporte, ferrovias, etc. E nós passamos a ser o segundo player no mercado internacional de milho. O que acontece? Você teve um aumento de consumo no Brasil. O Brasil hoje é um país que consome 72 milhões de toneladas por ano, 6 milhões por mês, 6 milhões por mês em média. Você tem uma demanda muito grande, especialmente para o setor de carne branca, suínos e aves, e aí ele pesa muito na formação de custo. O milho chega a 50% no caso das aves, e você soma preço alto do milho somado ao preço alto do farelo de soja, que é a fonte proteica, você fica muito difícil repassar isso ao seu produto. E nós estamos vivendo o seguinte, um estoque de passagem. Nós chegamos a ter, na safra 17 e 18, um estoque de passagem próximo a 16 milhões de toneladas. Nós estamos chegando agora com 10 milhões de toneladas, estoque de passagem 20 e 21. Ou seja, é pouco mais de um mês de consumo no Brasil. E a exportação continua ativa ainda. Então você está vendo um mercado demandando, você vê um cenário, você fala um cenário positivo, e é realmente positivo. Porque nós temos uma variável nova em 2021 chamada China entrando no mercado de milho. A China importava 5 milhões de toneladas, era um importador secundário, vamos falar assim. Esse ano já se fala que ela vai importar 22 milhões de toneladas, ou seja, é mais 17 milhões que vão pressionar o mercado, o balanço de oferta e demanda no mercado internacional. João Pedro, só para a questão do Brasil, até porque o produtor rural, telespectador aqui do Canal do Boi, sempre tem contato, e agora com as mídias sociais ele fala direto, né? Ele acha o Fabiano lá e fala, e a gente conversa mesmo. O que acontece? O Brasil, nas últimas temporadas, últimas safras, o Brasil já vinha consolidado como o segundo maior exportador. Isso deixou de ser o maior exportador, segundo maior exportador de milho do mundo, quando teve algum problema de safra aqui, e aí a Argentina exportou mais que o Brasil. Mas, em linhas gerais, o Brasil é o segundo maior exportador. No ano de 2020, as nossas exportações foram menores que a do ano de 2019. O produtor rural sempre lembra isso, a gente conversa sobre isso, foi menor de fato. Nós não tivemos milho para mandar para fora. E o valor subiu do mesmo jeito. O nosso consumo interno, neste momento, é o elemento mais determinante para o preço do milho? As duas coisas. Você tem a formação de preço no porto. Você, para vender 1 milhão de sacos no mercado interno, você tem 3, 4 clientes que podem comprar 1 milhão de sacos. Para vender 1 milhão de sacos no mercado mundial, 60 mil toneladas, um navio, é fácil, por 1,5, você consegue. Então, as grandes empresas, os grandes traders, operam muito o mercado externo. Então, o mercado externo é um formador de preço, ou seja, o fundo do poço seria o preço do milho posto no porto, e aí descontando o transporte para levar. O que nós precisamos fazer? O milho é um elemento extremamente estratégico para o Brasil. Nós temos que apoiar, temos que equilibrar o produtor e o consumidor. Como é que se pode melhorar a situação do milho daqui para frente? Ter uma oferta um pouco mais segura. Quando o milho estiver com preço muito baixo, o governo tem que abrir linhas de crédito para o criador de frango, de suíno, para fazer estoque regulador. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um grande criador de suíno que ele sempre comenta conosco, o preço do milho do suíno está bom, sobrou dinheiro, o que eu faço? Eu faço um estoque estratégico de milho para 6 meses. O milho é tão importante que compensa fazer um estoque estratégico. Outra coisa, nós estamos cada vez mais dependendo da segunda safra. A primeira safra é 25 milhões, a segunda safra é 75 milhões. Esse ano não chega a 24.
Hã? Esse ano não chega a 24 Eu sei, milhões. mas só para efeito é um quarto e 3/4 da oferta de milho. A segunda safra é um pouco mais problemática. Por quê? Porque você depende de como é que você consegue plantar na janela ideal, que seria a primeira quinzena de janeiro até o fim de março, até o fim de fevereiro. Nem sempre. Esse ano vai atrasar tudo o processo. Então, Eu vejo assim no campo, João Pedro, você que é agrônomo, você pode explicar melhor isso. Quando acontece de se plantar a soja logo após, na maior parte dos estados vai abrir entre os dias 15 até 30 de setembro, o fim do vazio sanitário, mas quando acontece de se plantar logo após o fim do vazio sanitário, você tem vou colocar aqui, um desempenho de produtividade inferior do que aquele quando você planta lá em outubro. Quando você planta mais para outubro, pelo menos algumas safras que eu percebi, o resultado de produtividade acaba sendo melhor. Soja. Só que acaba atrapalhando a segunda safra de milho. Que aí o milho não vem na melhor janela, ele acaba ficando mais sujeito àquelas invernadas que acontecem durante o inverno mesmo. Mas o produtor ele tem que escalonar o plantio dele, tem que ter materiais de mais precoce, materiais de ciclo médio e ciclo longo. Então, ele faz isso, até para melhor aproveitamento do equipamento, etc. dele. Então, para ele é importante ter uma colheita de soja na segunda quinzena de janeiro e simultaneamente a colheita da soja, plantar o plantio do milho. Agora, você tem que ter novas alternativas. Algo que seria extremamente importante seria incentivo à irrigação do milho no sul do Brasil e no centro-oeste. Por quê? No sul do Brasil, o cara acumula água no inverno, e no verão, que é o problema mais crítico do sul do Brasil, você teria uma alternativa da irrigação. Não é para todo mundo, mas poderia ser feito por um valor... A questão da irrigação no Brasil ainda, João Pedro, eu vejo que conseguir as outorgas necessárias, você ter os licenciamentos necessários, ainda é um negócio isso de outro mundo. Isso é uma coisa burocrática. É de outro mundo. É uma coisa burocrática, isso é uma coisa passível de ser resolvida. O governo tem que ter coragem de enfrentar esses lobbies de ONGs, etc., e mostrar, nós não vamos pegar água de rio, vamos pegar água acumulada. O arroz no Brasil, o 90% é água acumulada na época do inverno e é usada na época do ciclo do arroz. Vamos fazer isso. Por que não acontece? Uma das razões é essa, concordo com você, a burocracia, fazer um açude para acumular água, você está acumulando vida. Você olha um açude que em qualquer época do ano é cheio de vida, é micro-organismos, é pássaro, é peixe, é batráquio, tudo ali dentro. Não é algo que vai contra a natureza, ao contrário, favorece a natureza. Então, acumular água, esse é o primeiro ponto. Segundo, energia. O custo da energia do Brasil é caro, você tem uma tributação pesada em cima de diesel, etc. Hoje, começou a aparecer a alternativa de uso de energia solar. Isso vai criar um novo universo para a questão de irrigação. A hora que tiver condições de usar a placa solar para gerar energia para irrigação, vai dar uma revolução no processo. Terceiro, quando você pensa, não, mas o milho pode estar ruim de preço, aí você tem a alternativa do feijão, você tem as pulse que vai começar a aparecer, grão de bico, lentilha, ervilha, que à medida que o mundo vai comprar e o Brasil pode produzir. Então nós temos a alternativa a fazer. Sorgo, por exemplo, nós temos que voltar a investir no sorgo. O sorgo é um grão que é muito bom como fonte energética e que foi esquecido. Nós estamos produzindo 100 milhões de toneladas de milho e 13 milhões de toneladas de sorgo. O sorgo ficou... É o primo pobre. É o primo pobre, é aquele que não tem aquele efeito comercial. Eu vou pedir para o seguinte, né? Eu vou falar para a minha equipe agora, vamos dar uma olhada como é que vem o indicador, como foi o fechamento do indicador do milho nesta última quarta-feira. Estamos ali, fechamento dia 13 de janeiro, indicador de milho Exalc, BMF Bovespa, ele é apurado pelo CPEA, é o valor de referência em Campinas. Veja só, João, valor de fechamento nesta última quarta-feira, R$ 83,87 a saca de 60 quilos. A variação diária é positiva, 0,66%. Nos últimos 30 dias, alta de 6,64%. Então, é um olhar sobre esse valor de negociação do milho que é importante. Pode colocar aí o milho agora na B3, mercado ao vivo, se tivermos B3 ao vivo, pode colocar. Temos aí o milho ao vivo na B3 e olha só, agora a posição
de janeiro vem a R$ 84,20, vem estável neste momento. Essa posição está migrando, né, João Pedro? O mês de janeiro está indo embora já, primeiro mês do ano. Então aqui eu vou ter foco na posição de março a R$ 87,11, neste momento com alta de 0,32%. Maio a R$ 83,45, 0,26%. E julho, já enxergando colheita de segunda safra, R$ 77,00, ali alguma colheita da segunda safra, julho a R$ 77,60, com alta de 0,90%. Essa terceira coluna ali que nós estamos vendo, todos os dias, se a gente trazer B3, milho no mercado futuro, todos os dias eu tenho alta. Você tem, porque a especulação, hoje o pessoal trabalha que a primeira safra vai ter uma quebra, era para 25, 26, vem para 24, ou menos de 24. 23,9. Está caindo. Você tem um estoque de passagem curto, você tem um limitante de trazer milho de fora, porque aonde você podia buscar milho, Paraguai já não tem oferta muito pequena, a Argentina colocou restrições na exportação de milho, mas o câmbio é a 5,50, hoje está caindo, mas chegou a 5,50, 5,70. Mas o câmbio a 5,20, João Pedro, ainda é um câmbio alto. Então, ele ainda favorece exportar muito. Não, mas dificulta a importação, porque ele chega a 82 no porto. Porque aqui o 82, 83 no porto, então fica complicado o processo. Eu estava escrevendo e verificando, né, quais são os motivos, né? Até está escrito ali na linha, na tela nossa lá, fundamentos para subir mais. Um deles é o dólar mais alto. O dólar, historicamente, ele pode estar 5,50, pode estar 5,10, é um dólar alto. Né? Esse é o primeiro ponto. A outra é aquilo que a gente mostrou logo depois, já vinha em alta, já vinha com $5 a base de negociação do bushel de milho em Chicago. Depois do relatório de oferta e demanda, teve limite de alta e a partir de agora é 5,25. Há poucos meses, nós tínhamos o milho lá em Chicago a $3 o bushel. Então, ele praticamente dobra o valor em aí 4 meses e meio, ele dobra. Um outro fator aqui é a demanda interna por milho crescendo muito para a produção de carne, para exportar principalmente para a China. Tem a própria China consultando o preço nos Estados Unidos. Tivemos aí inclusive, o relatório dessa quinta-feira, 1.400.000 toneladas de vendas de exportação norte-americana até o dia 7. Japão e China, os principais clientes. E quando você olha isso aqui, você vê o seguinte, a demanda internacional está forte, continua forte, o americano vai ter um estoque de passagem baixo, segura um preço nesse patamar mais alto. Então, você associa o preço do mercado mundial subindo em dólar, os bushel de milho em dólar, e o nosso interno aqui também, o dólar, o real se desvalorizando em relação ao dólar. Real desvalorizado favorece as exportações e dificulta as importações. Hoje, para você chegar com milho no porto, é R$ 82, R$ 83 reais, aí para internalizar. Outra coisa, quando você pega o indicador CPEA, base São Paulo, Campinas, quando você pega São Paulo não tem milho para atender o seu alto consumo, tem que buscar. Aí você tem 12% de ICMS interestadual. Tem frete. Então, o preço lá, hoje, ele acaba puxado, não só por questão do grão, mas também por outros fatores, como o caso da tributação. Se você buscar milho fora do Mercosul, tem 10% de tarifa externa de importação, mais PIS-PASEP, fica muito caro. Então, nós estamos vivendo um momento difícil para o criador de suíno Essa e de questão dos tributos estaduais, a gente comentou São Paulo, né? Até São Paulo teve agora recentemente uma questão com o ICMS, mas assim, o ICMS no Goiás, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Paraná, o PIS-PASEP, neste momento haveria uma possibilidade de ter um incentivo, um acerto. Eu sei que ninguém abre mão de nada. Ao contrário, São Paulo queria aumentar o ICMS. Ninguém quer abrir mão de nada, mas é que quando você faz isso, você facilita a produção das carnes e o Estado acaba ganhando quando se tem a comercialização de carne no Estado, a industrialização e posterior comercialização. Esse dinheiro fica no Estado e ele vai circular, gera emprego talvez não, mas trabalho e gera renda estadual, porque é difícil alguém abrir mão de ICMS, né, João Pedro? Não, isso aí não é utópico. Você pega a diesel, por exemplo, que é extremamente estratégico para todo o sistema produtivo. Se você pegar a carga tributária do diesel, quase 40% são impostos, seja o ICMS, seja PIS-PASEP, seja
toda essa carga tributária que tem. Então, a carga tributária no Brasil é um ônus pesado de carregar e atrapalha o milho também. Você trazer milho do Mato Grosso, coloca 12% em cima de ICMS, você viu o impacto que dá no preço final, dá quase R$10 por saco só de ICMS. Então, você tem uma série de dificuldades. Agora, nós temos que acordar para melhorar. O pecuarista, por exemplo, quando você olha o segundo semestre do boi, você tem que ter uma arroba que remunera, porque normalmente no segundo semestre do boi você tem uma parcela significativa de animais que serão suplementados ou confinados. Apesar no boi ser 30% essa parte, o custo de alimentação, os demais custos, pesa, a mesma pesa. Você tem que ter. Então, vou buscar outra alternativa. Mas as outras proporcionalmente acompanham o preço do preço do milho. Mato Grosso tem DDG? Tem, mas se você olhar o preço do DDG, é igual ao preço do grão do saco do... Não tem diferença. Não tem diferença. Você tem caroço-algodão. Caroço-algodão, ela acompanha proporcionalmente. Então, todos esses alimentos energéticos que entram na composição de ração do boi, só que no boi tem uma vantagem o pecuarista. Se ele investir no pasto dele, ele tem uma válvula de escape. Você não tem essa válvula de escape no frango e no porco. Exatamente. A gente falou a respeito desse assunto, tivemos uma mesa redonda, participou aqui o Argel Silveira, participou da ANCP, participou Ademir Zimmer da Embrapa, participou também conosco o Laucídio Coelho Neto, pecuarista, e também o Daniel de Jaime da GM Pasto, falando exatamente a respeito disso. Você tem que ter pasto, porque senão não custeia. João Pedro, eu vou aproveitar que você está aqui, a gente está falando de milho, a nossa produção já está pressionando, dizendo que a gente está falando muito. Vou aproveitar que você está aqui, vamos mostrar os índices agora para milho. Nós tivemos o relatório de vendas e exportação, João, apresentado hoje, e ele trouxe esse cenário de vendas e exportações dos Estados Unidos. Vamos ver se dá para ver aqui, está dando para ver. Olha só, semana encerrada em 7 de janeiro, volume de vendas 1.437.743 toneladas. Para onde foi a maior parte desse milho, João Pedro? Japão e China. Olha só, na safra, os norte-americanos totalizam vendas de 45.380.000 toneladas e os Estados Unidos, no último relatório de vendas e do relatório de oferta e demanda, que foi nessa semana, eles tiveram que revisar, porque reduziu muito a estimativa, o resultado de produção de milho nos Estados Unidos ficou menor também de soja, então caiu o estoque de soja e milho, de soja aumentou a meta de exportação e de milho teve que recuar, porque o consumo interno está maior nos Estados Unidos, então milho está sendo um produto complicado. Só para a gente fechar essa parte americana, pode colocar milho nos Estados Unidos agora, porque a gente tem informação que a China continua consultando os norte-americanos, nós temos neste momento a nova alta, a alta nesse momento no curto prazo, João, em março é de 0,8%. A posição de março vindo a $5,28 mais 4 bushel, maio 5,31 mais 4, julho 5,28 e lá em setembro $4,78 o bushel, todas as posições em alta, João Pedro. A nova realidade do milho talvez seja um piso de $5. E agora? Nós temos que produzir mais milho. Com certeza, a maior parte das áreas de soja onde é possível plantar milho segundo a safra, vão plantar. Mesmo um pouquinho fora da janela e tal. Estimular sorgo. Sorgo tem que ser estimulado. Precisa ter mais pesquisa, mais difusão, mais alternativas de sorgo, no seu entendimento, seria cultivado pelo agricultor ou pelo pecuarista mesmo, ou aquele na integração lavoura-pecuária, aquele que tende mais a pecuária cultivar o sorgo? O sorgo ele vai ocupar um espaço quando você não tem mais, saiu fora da época ideal de milho, o sorgo é mais rústico, ele tem menos exigência de água, ele é mais bruto mesmo para trabalho. Então dá para entrar. E você tem que ter, o pecuarista, por exemplo, nós estamos alertando ele há quanto tempo? Que ele não pode entrar com o pasto rapado. Mesmo que ele não seja, ele seja criador, não seja engordador de animais, ele tem que ter pasto para o gado dele. Se ele tiver que depender de insumos para botar no coxo, vai ficar difícil, porque farelo de soja, quase R$3.000, milho, 80, 90, depende da região. Então você vê um custo muito alto, então você tem que achar a alternativa de fazer isso aqui. E o Brasil tem que ter uma política de se o preço do milho está muito baixo, ele tem que ter estrutura de abrir linhas de crédito para quem precisa milho fazer estoque e, consequentemente, melhorar a rentabilidade de quem produz. Você tem que ter alternativas de usar a tecnologia para melhoria na irrigação, melhoria em uma série de outros fatores que são passíveis de serem feitos.
tem que fazer. Milho é um elemento estratégico para nós. O brasileiro não come milho, ele bebe milho, né? Porque a maior parte da cerveja nossa é feita com milho, né? Então, É verdade. Mas só que ele come de forma direta, na forma de carne e de leite. Tá certo, João Pedro, obrigado pela participação, uma boa tarde para você, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom trabalho a vocês. Eu só vou aqui irritar a minha coordenadora Laís, mas eu tenho que falar disso porque o governo federal em 2020 pôde ajudar e dá para dizer que através da Conab pôde salvar aí pelo menos 16 mil pequenos produtores, são pequenos criadores do Brasil, através da disposição de estoques públicos de milho na ordem de 144 mil toneladas. Gente, se não fossem essas 144 mil toneladas para esses 16 mil pequenos criadores, é gente que trabalha com pecuária leiteira, é gente que trabalha com pequenas criações de suíno e frango, se não fossem essas 144 mil toneladas dos estoques públicos do governo federal, dificilmente esses produtores, esses criadores conseguiriam ter passado desse ano de 2020. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais informações para você. E olha, a John Deere do Brasil informou que não vai participar da 27ª edição da AgriShow, que ocorre ou está marcada para ocorrer de forma presencial entre os dias 21 e 25 de junho. De acordo com a John Deere do Brasil, isso ocorre ou não vai ocorrer a sua participação por conta dos efeitos da Covid-19 sobre as suas operações e também sobre as atividades de sua equipe. Falamos agora a respeito da produção de trigo lá no estado do Paraná. Nós tivemos os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado sendo apresentados, acompanhamento, e você vai ver que o trigo para a segunda safra no Paraná pode ser uma alternativa, juntamente com o milho, que estão os dois com ótimos preços. É o que você confere agora na reportagem de Mauro Andrade. O trigo é uma das opções de inverno para o produtor paranaense. A cultura concorre com o milho safrinha, outra opção bastante comum no estado. Mas o que faz o produtor escolher uma ou outra cultura é o preço. E este ano a escolha será difícil porque tanto o trigo como o milho estão com preços acima de R$ 70 a saca. Eu conversei com Carlos Hugo Godinho, ele é técnico do DERAL, sobre a situação do trigo aqui no estado do Paraná. Acompanhe. Nós tivemos agora em 2020 uma excelente safra de trigo. Nós produzimos relativamente bem, apesar de alguns problemas climáticos, mas especialmente nós tivemos preços bons. Atualmente a saca de trigo está acima de R$ 70. Esse preço vem se mantendo aí no último trimestre, mesmo durante a colheita do produto. A gente já comercializou com isso mais de 80% da safra e a expectativa é que agora em janeiro a gente tenha menos de 10% do produto ainda por ser vendido na mão dos produtores. E essa safra ela é coroada, inclusive, com os dados de importação e exportação paranaenses que foram disponibilizados recentemente. Eles mostram que nós diminuímos as nossas importações, ou seja, nós estamos usando ainda mais produto paranaense nos moinhos paranaenses, substituindo inclusive com qualidade o produto argentino, que era uma dificuldade que nós tínhamos num passado recente. Hoje os preços de trigo continuam bastante remuneradores, R$ 70, acima de R$ 70, porém a perspectiva para o ano de 2021 é ainda uma incógnita, já que os preços do milho eles também estão muito bons. Os preços do milho, que geralmente são 70% do valor do trigo, hoje eles estão na casa dos R$ 75, ou seja, estão maiores que o preço do trigo. E isso vai gerar uma grande concorrência por área no estado, aonde houver a possibilidade do produtor plantar o milho. Ajuda o trigo a questão de que a safra de soja ela entrou um pouco atrasada e isso deve reduzir a janela do milho, porém no sul a gente deve ter sim um aumento de área visualizando esse preço hoje que a gente tem, que é muito remunerador ao produtor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem lá do Rio Grande do Sul que mostra a situação do fechamento de uma importante indústria agroindustrial. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha, e nesta segunda-feira foi anunciada o fechamento de uma unidade agroindustrial dos produtos Ioki no interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso causa impacto muito forte na região, com a demissão de 300 funcionários e também a mudança da fabricação desses produtos para outra unidade da indústria lá em Minas Gerais. Quem fala a respeito deste assunto é o repórter Paulo Andrei. O fechamento, segundo uma nota divulgada para a imprensa, faz parte de uma reestruturação da empresa que tem como objetivo aumentar a capacidade produtiva da fábrica mineira e também fazer melhor uso da sua estrutura de distribuição de produtos. Em Nova Prata, os funcionários serão assistidos e terão seus direitos pagos regularmente. Os contratos com os fornecedores também serão mantidos segundo a própria empresa. E nós conversamos com o prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, que nos explicou como essa situação chegou até o município. Na segunda-feira recebemos uma notícia não tão boa, né? Uma notícia que eu considero horrível até, no sentido de que a empresa General Mills, a sucessora da Ioki, né, que estava estabelecida aqui em Nova Prata desde 1997, deixaria de ficar estabelecida no nosso município e encaminharia a sua linha de produção, que até então aqui se desenvolvia, para a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Surpreendentemente, tivemos a visita de 3 diretores do setor de relações exteriores da empresa, né, que nos comunicaram oficialmente na primeira hora do dia, de segunda-feira. Uma notícia desgostosa, uma notícia que claramente nos nossos semblantes eles viram que, além de mim, que os atendeu, a vice-prefeita, a Sandra, e o Doade, o chefe de gabinete, né, nosso semblante era de pessoas desoladas com essa situação. E imediatamente propusemos a proceder de qualquer forma, de qualquer maneira, para reverter essa situação, tentar fazer com que a direção da empresa reconsiderasse, né? E nós propusemos a buscar todos os meios suasórios que estivessem a nosso alcance para tanto, mas imediatamente nos foi informado que não adiantaria, que o procedimento já estava decidido, né? Lá da sede da empresa, lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, e que isso já era uma decisão ainda do ano passado que se concretizou, se executou nesse momento. É lamentável a situação porque desabriga do trabalho por volta de 230 trabalhadores da empresa. Isso dá um abalo na nossa comunidade, na região, porque além de desfazer o sonho desses trabalhadores diretos, também dá um impacto na nossa comunidade, seja no comércio, nos serviços, na indústria, né? E sem esquecer daqueles produtores ou mesmo aqueles terceiros que forneciam seu trabalho para esta empresa. Mas também nos foi informado por esses diretores que tudo estaria devidamente estudado, devidamente planejado para que não houvessem prejuízos a quem quer que fosse. E o Poder Executivo de Nova Prata já busca parcerias para não deixar nenhum dos trabalhadores desassistidos dentro do município. No mesmo dia, na segunda-feira, na parte da tarde, recebemos a visita do presidente do sindicato da indústria da alimentação aqui da base da General Mills, né? Bem como o departamento jurídico que acompanhava. E assim, somos solidários com os trabalhadores, somos solidários com as famílias e não posso deixar de dizer novamente, repetir, da tristeza de receber esta notícia, né, desoladora. Mas também não adianta a lamentação sem buscar uma solução. De imediato e instantes depois, já começamos a manter contato com amigos, com pessoas de nosso relacionamento, inclusive particular, empresários aqui da nossa cidade, da nossa região e também de fora do estado do Rio Grande do Sul,
comentando sobre o fato e nos pondo à disposição para, sim, que alguém viesse, não necessariamente do mesmo ramo de atividade, mas assumisse essa condição de empregador, senão de todas essas pessoas, de boa parte, né? Pelo menos reduziria o impacto, né? A General Mills também informou que vai transferir a unidade de fabricação de embalagens para Cambará, localizada no estado do Paraná, e outros 3 centros de distribuição dos seus produtos serão terceirizados. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Momentos finais da edição do Agricultura BR, vou mostrar como é que vem soja em Chicago. Agora sim, vem com uma alta bem mais consistente, né? Soja sobe mais de 1% agora. Posição de março vindo para 14 dólares 22 centes o bushel, sobe 1,1%. Também a mesma alta para a posição de maio, 14 dólares 20 centes o bushel. Julho, 14 dólares 5 centes o bushel, também passando do piso de 14. E agosto, 13 dólares 55 centes o bushel. Vamos dar uma olhada como é que vem o dólar agora. Dólar comercial vindo a R$ 5,21, mais 8, dólar caindo hoje, caindo nesse momento 1,74%. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu vou voltar logo mais às 16 horas na terceira edição ao vivo. Vou mostrar mercado, vou mostrar soja, também os efeitos do milho que não param de disparar. Então eu te vejo logo mais, deixo o meu abraço e até lá!